Caminhando pelas montanhas. Esse é o início de uma jornada fascinante, onde você conhecerá os encantos de Adrianópolis, uma cidade pacata e acolhedora, situada aos arredores da capital paranaense. Com sua população de cerca de 6.000 habitantes, esta cidade é um refúgio de tranquilidade, em meio à exuberância natural. Suas densas matas e a abundante hidrografia são como um ninho acolhedor para a biodiversidade que ali se desenvolve. A atmosfera amigável e tranquila, reflexo das belezas naturais ao redor, convida os visitantes a desfrutar de momentos únicos em um cenário paradisíaco. Mas como tudo começou? Como eram as coisas por aqui antes de nós? Este documentário é uma homenagem à beleza singela e ao estilo de vida serena que caracterizam este recanto do Paraná. Prepare-se para conhecer um lugar com uma paisagem deslumbrante e cheio de histórias para contar. O pitoresco bairro Epitácio Pessoa, escondido entre árvores frondosas, guarda consigo os segredos de um passado distante. Os vestígios de sua história ecoam suavemente entre as ruas tranquilas, lembrando a todos que ali um dia pulsou o coração do primeiro povoado que deu origem à cidade de Adrianópolis. Os antigos habitantes da região contam que o povoado começou na década de 1920. Era considerado um distrito, chegou a contar com 11 casas comerciais, igrejas, residências e estabelecimento como cartório de registro civil, caixa de correio e delegacia. O povoado representava um núcleo em crescimento. As atividades econômicas predominantes no local eram o comércio através do tropeirismo, onde as viagens comerciais eram feitas em trilhas abertas na mata, que davam acesso às cidades de Bocaiúva do Sul e Curitiba. No entanto, houve também um infortúnio que abalou a comunidade naquela época. Um incêndio no cartório que resultou na perda completa do acervo documental, essencial para os moradores. Contudo, o lugarejo ainda representava um núcleo em crescimento. O povoado de Epitácio Pessoa apresentou um declínio no crescimento na década de 1930. Devido à construção da BR-476 e da ponte interestadual que liga as cidades de Adrianópolis e Ribeira. Esses fatores foram determinantes para a mudança da população para o local, onde hoje é o centro da cidade de Adrianópolis. Hoje, ainda podemos apreciar a extensa área de mata densa e o sereno riacho que acompanha todo o trajeto da estrada, que parece nos transportar para um clima de nostalgia e mistério. É fascinante imaginar que as histórias, segredos e lendas compartilhados por alguns moradores quase centenários e seus descendentes que ainda residem ali, como a enigmática Lenda da Água do Bicho. Essas memórias e narrativas antigas, sem dúvida, acrescentam uma aura especial à paisagem e à experiência de quem percorre esse caminho. Epitácio Pessoa é um bairro marcante assim, para a história do nosso município, porque ele foi o primeiro bairro existente aqui. Antes mesmo de existir Paranaí, de existir Adrianópolis, já existia o bairro Epitácio Pessoa. Na década de 1920, ali já existia um povoado grande, várias casas comerciais, igrejas, um cartório de registro civil. Então ali teve um crescimento expressivo, de tal forma que foi até considerado um distrito nessa década de 1920. E tudo isso se deu por conta da maneira que eles, uma maneira de comércio próprio que eles tinham ali. Eles produziam suas lavouras, criavam seus animais e vendiam em Curitiba, Bocaiúva do Sul, Tunas, tudo por meio de tropeirismo. E esse tropeirismo eles conduziam suas mercadorias por meio de tropas, num caminho, numa trilha aberta,
nas montanhas ali, entre Epitácio e Peral, eles faziam aquele caminho para vender sua mercadoria. Então, rapidamente eles foram crescendo, porque eles tinham esse acesso, né, à cidade de Curitiba, e não havia acesso a Curitiba por aqui, não existia outra estrada, não existia ainda a BR-476, somente esse acesso ali, essa trilha ali por Epitácio Pessoa. Isso fez com que eles crescessem rapidamente na década de 1920. Na margem da estrada existe uma pequena cachoeira que convida todos os viajantes a apreciá-la. Suas águas cristalinas formam um pequeno lago aos pés da imponente montanha, oferecendo um refúgio refrescante para os pés cansados. No entanto, há um aviso sussurrado pelos moradores antigos, um presságio sombrio que paira sobre esse cenário. Dizem que a água do bicho recebeu esse nome porque guarda um perigo iminente, pois repentinamente suas águas lípidas se tingem de um barro turvo. Alguns afirmam ter avistado uma criatura gigantesca nas encostas da montanha, cujos movimentos agitam as águas e as tornam sujas. A água do bicho tem um lado misterioso e fascinante. Será que as histórias dos moradores antigos são apenas lendas? Ou há algo mais por trás desse fenômeno? Em 1927, com a expansão do rodoviarismo por todo o país, o 5º Batalhão do Exército, sediado na capital, iniciou a construção de uma estrada que viria a se tornar uma das rotas mais famosas do Brasil. A BR-476 foi projetada para substituir a antiga estrada carroçável que ligava Bocaiúva do Sul, Ouro Fino e Epitácio Pessoa e conectar os estados do Paraná a São Paulo. A construção da estrada era feita manualmente, realizada com pá, picareta, broca e marrão, e apenas um rolo compressor a vapor. O Exército contou com a ajuda de diversos civis e moradores dos arredores para finalizar a obra. Até a pavimentação em 2005, os viajantes tiveram muitas dificuldades, pois em dias chuvosos o caminho era intransponível. Mas quem diria que esse caminho entre as montanhas estaria elencada entre as rodovias mais conhecidas do Brasil, justamente por suas curvas. Hoje faz parte da rodovia Rastro da Serpente, que é uma das rotas favoritas dos motociclistas e amantes do mototurismo. As sinuosas curvas da estrada proporcionam belas paisagens e um desafio emocionante para os viajantes. O apelido Rastro da Serpente foi dado por Edgar Três Azevedo, um dos proprietários da Harley-Davidson Brasil, que relatou a sensação de sentir o seu corpo serpentear ao percorrer as curvas da estrada. A região é cercada por gigantescas montanhas e exuberante vegetação, tornando o caminho uma verdadeira imersão na natureza. A fascinante história da colonização de Adrianópolis começa com relatos sobre os primeiros moradores que chegaram na década de 1930. Acredita-se que esses pioneiros tenham migrado de Bocaiúva do Sul, Paraná, e do Vale da Cana Verde, atuais municípios de Ribeira e Apiaí, São Paulo. Nessa época, com a construção da ponte sobre o caudaloso Rio Ribeira, ligando os estados de São Paulo e Paraná, juntamente com a BR-476, resultou na formação de um pequeno povoado, nos primórdios de sua existência, quando a região ainda abrigava apenas alguns moradores ao redor das montanhas. Ela se viu enredada num momento histórico do Brasil. A localidade foi palco de revolução getulista, onde batalhas foram travadas entre gaúchos,
paranaenses e catarinenses, unidos contra os paulistas, em meio a uma revolução política. Os ocupantes mais antigos têm relatos emocionantes sobre os pais e avós que tiveram contato direto com os soldados. Alguns até os abrigaram e alimentaram. Alguns desses moradores guardaram cápsulas de balas e outros artefatos encontrados na terra, além de testemunharem os sinais deixados pelas balas na antiga ponte interestadual. Ao longo do tempo, o nome do local passou por várias mudanças, como Distrito de São Domingos, Capivari, Distrito de Epitácio Pessoa, Poço Grande e, por fim, Paranaí. O nome atual foi adotado pelas primeiras famílias que chegaram. Mais tarde, no ano 1937, foi elevado a Distrito de Paranaí. E assim que foi construída a ponte interestadual, a BR-476, começaram a chegar as primeiras famílias aqui no nosso município. Ainda se chamava Poço Grande o lugar, não havia ninguém, havia somente as montanhas e o rio Ribeira, né, que eu acredito que era muito maior do que é hoje. E então começaram a chegar as primeiras famílias e conta-se a história relata que a primeira família que chegou aqui foi a família do senhor Alcides Batista Dias, né? Ele veio com seu filho e sua nora, e depois deles foram chegando mais famílias, foram ali construindo suas casas, foram abrindo os primeiros comércios, e foi nesse momento que foi se fortalecendo, foi se criando um povoado, e Poço Grande foi crescendo. E já logo de início, aquelas pessoas já mudaram o nome de Poço Grande para Paranaí, né? De uma forma criativa, eles mudaram para Paranaí e gostaram muito desse nome, se afetuaram esse nome, adotaram esse nome e não quiseram mais mudar o nome, né? Ficou ali esse nome de Paranaí. E no ano de 1937, entendeu-se que Paranaí já estava pronto para ser um distrito, né? E Bocaiúva do Sul agregou esse povoado ao seu município como um distrito. Daí ele foi elevado a distrito de Bocaiúva do Sul com o nome de Paranaí. No mesmo ano de 1937, no ano em que Paranaí se tornava um distrito, chegou aqui um homem chamado Adriano Seabra da Fonseca. E ele era um investidor, um minerador, estava interessado nos minérios. E ele encontrou aqui em suas sondagens um minério chamado galena, do qual se deriva o chumbo. E logo em seguida ele comprou um terreno no bairro da Vila Mota e abriu a sua primeira mina. E aquela mina foi ali prosperando rapidamente, gerando emprego para o distrito, né, para as pessoas aqui do distrito. Trouxe também bastante pessoas de fora e logo aquela empresa cresceu e se tornou uma empresa maior, e ele colocou o nome de Plumbo, porque plumbo significa chumbo em latim, e era uma empresa de extração de chumbo. E a partir disso, Paranaí foi crescendo, e no ano de 1960, no dia 25 de julho de 1960, entendeu-se que Paranaí já estava preparada para ser um município, já podia desmembrar-se de Bocaiúva do Sul. Então, nesse dia 25 de julho de 1960, ela foi emancipada de Bocaiúva do Sul, se tornando um município de Adrianópolis. Então, o nome de Paranaí foi modificado para Adrianópolis, em homenagem a este homem, o senhor Adriano Seabra da Fonseca, que foi, digamos assim, aquele que trouxe a prosperidade econômica para o distrito de Paranaí. A
primeira linha de ônibus existente aqui no município de Adrianópolis foi a do senhor Rubens Selbman, Aviação Iguaçu. O senhor Rubens, ele era morador do bairro da Vila Mota e foi também um dos primeiros vereadores aqui do município. E ele era proprietário dessa linha de ônibus que conduzia as pessoas até Curitiba, numa época de muita dificuldade, né, porque ainda a BR-476 não era asfaltada, era uma época em que as pessoas tinham dificuldades com os buracos da estrada, a estrada ruim, principalmente em dias de chuva. Em dias de chuva as pessoas ficavam ilhadas ali, atoladas, precisavam esperar uma noite, até mesmo um dia inteiro, para que a ajuda chegasse, para assim socorrê-los. E nessa época eles tinham já esse ônibus que os levavam para Curitiba. Mas existe uma coisa diferente que acontecia nessa época, uma coisa até engraçada, que nesse ônibus havia um compartimento na parte de trás, como uma espécie de bagageiro, e lá eles colocavam sacos de feijão, sacos de arroz, só que eles levavam também em suas viagens cabrito, porcos, galinha, tudo ali junto naquele compartimento no ônibus em suas viagens para Curitiba. Então foi uma época assim de bastante dificuldade, mas também aquele ônibus era uma de grande valia, né, para a população, para fazer o seu comércio e ir para a cidade de Curitiba. E também não era como hoje, né? A gente vai para Curitiba e tem a possibilidade de voltar no mesmo dia. Eles não tinham essa possibilidade por conta da estrada, da dificuldade da estrada. Eles tinham que ir para Curitiba e para poder fazer lá o que eles foram fazer, eles tinham que pernoitar para poder voltar somente no outro dia para Adrianópolis. Em 1950, surgiu o grupo escolar Bom Jesus, acolhendo alunos das séries iniciais. Mais tarde, em 1963, foi a vez da seção de escola normal de grau ginasial, Dr. Sadoc de Sá, a ser instalada, marcando um novo marco na educação local. E somente em 1979, o Colégio Estadual Santa Bárbara foi criado, oferecendo o ensino de primeiro e segundo graus. Ao longo do seu crescimento, Adrianópolis apresenta algumas curiosidades interessantes. Na década de 70, os dois prédios onde hoje estão funcionando como CRAS, a Assistência Social e o destacamento da Polícia Militar, existia o posto fiscal de Paranaí, responsável por coletar os impostos dos caminhões que passavam pela região. Esse era o local onde os motoristas paravam para quitar os seus impostos municipais e estaduais. O primeiro posto de saúde da cidade era onde hoje se encontra a Secretaria Municipal de Educação. Muitos dos habitantes da década de 70 e 80 nasceram nesse antigo local. Além disso, a primeira delegacia do município era uma casa de madeira localizada no Trevo, com alguns policiais como o Sr. Gentil, o Sr. José Luiz, o Sr. Apolinário e entre outros. Nos bairros, havia inspetores de quarteirão, moradores comuns, nomeados para organizar os seus bairros e encaminhar pessoas que cometiam delitos para a delegacia. Em 1983, uma temporada de chuvas provocou uma grande enchente na cidade, causando prejuízos significativos aos moradores. No entanto, a enchente mais devastadora ocorreu em 1997, levando consigo a antiga ponte e trazendo grande prejuízo para todos. A água invadiu a cidade, prejudicando muitas pessoas e causando uma situação calamitosa. Diversas estratégias foram adotadas para garantir a continuidade das atividades diárias e a travessia para o estado de São Paulo. Isso incluiu a construção de uma ponte temporária de madeira com cabos de aço e o uso de uma balsa do Exército Brasileiro para atravessar o rio, até que uma nova ponte fosse construída.
Essas são as histórias incríveis que revelam a resiliência e a determinação da comunidade de Adrianópolis diante dos desafios enfrentados ao longo dos anos. Desde as suas origens como distrito de Paranaí até a sua emancipação política, a comunidade sempre enfrentou desafios com coragem e determinação. Ao longo dos anos, a cidade superou enchentes devastadoras, adaptou-se a mudanças na infraestrutura e manteve sua força diante das adversidades. O futuro de Adrianópolis é promissor, graças à resiliência e à coragem de sua gente. Adrianópolis, minha cidade, cheia de encanto, que felicidade. Olha as montanhas, águas que correm e a terra vermelha que alega agricultor. Tantas riquezas em um só lugar, sua beleza não há como comparar. As histórias das famílias, culturas e tradições, um povo em um lugar, Adrianópolis no meu Paraná. Adrianópolis, minha cidade, cheia de encanto, que felicidade. Olha as montanhas, águas que correm e a terra vermelha que alega agricultor. Tantas riquezas em um só lugar, sua beleza não há como comparar. As histórias das famílias, culturas e tradições, um povo em um lugar, Adrianópolis no meu Paraná. As histórias das famílias, culturas e tradições, um povo em um lugar, Adrianópolis no meu Paraná. As histórias das famílias, culturas e tradições, um povo em um lugar, Adrianópolis no meu Paraná. Caminhando pelas montanhas, nos deparamos com lindas paisagens, riachos cristalinos, uma rica biodiversidade, pássaros de várias espécies. Encontramos tucano, pica-pau, biguá, e até uma família de jacu tranquilamente em uma propriedade rural. E olha a tranquilidade dessa gameleira atravessando a estrada. E como é viver em um lugar assim? Como está Adrianópolis hoje? Por que muitos escolheram esse lugar para viver? O que a natureza tem a nos apresentar? É o que vamos ver a partir de agora. Elias, o seguinte, eu sei que você nasceu no Nordeste, residiu no Norte do país, recentemente fez algumas viagens aí para Salvador, para Natal, e a minha pergunta para você é essa: o que te levou a escolher Adrianópolis para residir? Lembra daquela propaganda da Antártica? Boa pergunta! Essa é antiga, hein? E essa eu respondo, Reginaldo, com muito carinho, com muito amor, né? Porque Adrianópolis significa muito para mim. Entendeu? Correto.
muito. No ano de 1987, é que por sinal fiquei sabendo, foi o ano que você nasceu. Isso mesmo. Parabéns por ter vindo ao mundo nesse ano, que é um ano maravilhoso. Foi um ano que foi um divisor de águas na minha vida. Eu tinha recém saído do Exército, na Amazônia, vim residir em Curitiba, e com o meu cunhado eu desci para Adrianópolis, para nós vender em Coval, e funcionava a Plumbo, a mineradora do Rocha, então aqui era um fluxo de pessoas muito grande, muita gente. Eu vi Adrianópolis como uma terra de oportunidade, na minha área comercial. Mas foi muito mais do que isso. Por quê? Quando eu me deparei com essas lindas montanhas, Reginaldo, na época a nossa estrada era tudo terra ainda, para você ter uma ideia, daqui Bocaiúva do Sul, não era tão simples assim, não era tão fácil. Certo? Quando eu vi essas lindas montanhas, aqui, na divisa do estado, esse rio Ribeira é incrível. Eu falei, gente, eu era solteiro, eu falei, quando eu casar, eu vou vir morar aqui em Adrianópolis. Falei isso às margens do rio Ribeira, aqui no bairro da Barra Grande. Eu olhei para o rio e falei, é aqui que eu vou vir morar. Em 93, recém-casado, tomei essa decisão e posso dizer para você, Reginaldo, que foi aí que tudo começou na minha vida. Maravilha. Por quê? Foi um recomeço, né, digamos assim. Eu tive o privilégio de ver meus filhos nascerem por aqui, crescer, se formar. Então, o que dizer de tudo isso? Eu sou filho dessa cidade. Eu amo ela de paixão, de verdade. Defendo ela porque Adrianópolis, para mim, é uma terra de oportunidade. Iremos falar do rio Ribeira de Iguape. Onde nasce? Qual o seu destino? Qual sua extensão? Ele nasce nos Campos Gerais, aproximadamente 100 quilômetros da capital paranaense, Curitiba, e vem descendo, rodeado por lindas montanhas, um verde deslumbrante e destino Vale do Ribeira. Por isso tem o nome, é Rio Ribeira de Iguape. Esse rio é um dos rios ainda que podemos dizer assim, que tem uma qualidade incrível da sua água. Ele tem um potencial enorme que ainda podemos dizer que nem explorado foi. Esse rio ele tem uma extensão de 470 km. Tem uma largura aproximada em alguns pontos entre 80 a 100 metros. Descendo nas cidades em volta, como falei, nós temos aqui comunidades quilombolas. O estado do Paraná tem 33 comunidades. A nossa cidade de Adrianópolis tem 11. E interessante que todas essas comunidades moram justamente às margens desse lindo rio. Esse rio ele já foi também navegável por médias embarcações. Temos relatos de que pessoas aqui de Adrianópolis iam até a cidade de Iporanga, São Paulo, fazer o quê? Iam comercializar os seus produtos. Ou seja, eles levavam daqui mantimentos como feijão, milho, arroz, batata doce, mandioca, derivados de cana, enfim. Levavam para vender nessa cidade vizinha. E no retorno eles traziam aquilo que não produzia na região. Por exemplo, roupa, calçados, perfumes, enfim.
faziam uma verdadeira permuta e isso ajudava também a acelerar a economia local. Então nós temos assim uma história incrível, bonita e verdadeira. No tempo da antiga Plumbum, o pessoal transportava minérios da mina do Rocha até Adrianópolis pelo rio Ribeira. E o próximo passo da aventura, sabe onde é? Adivinha? Vamos te apresentar o tão sonhado, o tão esperado, o magnífico, o incrível, o desconhecido Varadouro. Venha conosco, embarque nessa aventura que você vai se surpreender. O rio Ribeira, toda a sua extensão de 80, 100 metros de largura, quando chega nesse local chamado Varadouro, ele passa por um canal estreito e profundo, com apenas 3 metros de extensão, passa toda a vazão desse maravilhoso rio Ribeira. Então é algo assim que vale a pena conhecer, vale a pena vir conferir o que estamos falando. Estamos indo para mais uma missão. Dessa vez é o Pico das Brejaúvas. Onde fica? Que altitude? Quanto tempo de subida, de chegada? Enfim, quais os riscos? Então é assim, gente. Para quem não conhece, o Pico das Brejaúvas fica localizado aqui no bairro da Vila Mota, em Adrianópolis. E esse pico tem uma história muito bacana, muito bonita. Nos anos 70, esse pico foi um dos maiores produtores de mamão da região. Aqui tinha um grande número de pessoas trabalhando, tanto no plantio quanto na colheita, e caminhões levando essa produção para Curitiba, na antiga estrada nossa, que era de terra, que todo mundo sabe, né? Então é isso. Hoje nós queremos apresentar para vocês esse pico maravilhoso. Após 2 horas de longa caminhada, mas prazerosa caminhada, essa é a verdade. Estamos aqui nós no topo, no Pico das Brejaúvas. Posso dizer que cada minuto, cada segundo, cada passo dado aqui valeu muito a pena. Quando você chega no Pico das Brejaúvas, no final, no topo do morro, você tem uma sensação de liberdade, de bem-estar, de segurança. A vontade que dá é de ficar aqui em cima. Essa é a verdade. Então é isso, pessoal. Estamos hoje no Pico das Brejaúvas, Vila Mota, Adrianópolis, Paraná. Agora vamos até a comunidade João Surá, aproximadamente 60 quilômetros de Adrianópolis. Passamos por uma linda estrada com paisagens maravilhosas. Ao chegarmos, encontramos um ambiente tranquilo e um povo acolhedor.
gostaria de contar a história da comunidade quilombola João Surá, em Adrianópolis, Paraná. Comunidade essa que tem uma linda história de resistência, de luta, e que foi fundada no ano de 1807. Hoje, 2024, estamos exatamente com 217 anos de fundação, de história, de luta, de resistência e de preservação dessa linda história que nunca poderá morrer. Nós estamos a 60 quilômetros do centro da cidade. Você vem descendo aqui um verde encantador, maravilhoso. E o mais interessante, recebido pelo calor humano e o sorriso no rosto desse povo incrível e maravilhoso que mora aqui nessa comunidade. Aproximadamente 100 famílias, e aqui dentro também tem uma faculdade que leciona conteúdos voltados exclusivo para a preservação dessa história maravilhosa. Então te convido, vindo em Adrianópolis, não esqueça de visitar a comunidade quilombola João Surá. Podemos entrar aqui mais um pouquinho? Podemos chegar? Isso. Podemos conhecer a casa do senhor, então? Então, tá bom, viu? Aí, aqui é a casa a tradicional casa de barro, né? Casa do Bernardo. Que bacana. Olha aqui, ó. É aqui que o senhor faz o café? É aqui que eu faço café, faço comida, pego meus amigos. Que bom. E aquela ali é a lamparina, seu Zé? Oi? É a lamparina que tá ali? É lampião tocado a querosene. O lampião tocado a querosene. Que bacana, rapaz. Muito bem, meus amigos. Estamos aqui na comunidade Garacuí, que é próximo ao João Surá, na casa do seu José de Andrade. Me diga uma coisa, seu Zé, esse arroz é o senhor mesmo que produz? Como que é o senhor que planta? É o senhor que colhe? Como que funciona esse sistema? Eu mesmo que planto, eu mesmo colho. Então, meus amigos, veja aqui, estamos na propriedade do senhor Aparecido, professor, aqui na comunidade Garacuí, João Surá, Adrianópolis. E nós queremos apresentar para vocês uma raridade. A moenda de cana tocada a tração animal. Se fazia nela a garapa, aí da garapa viria para esse outro passo, que nós vamos mostrar para vocês, que é o forno tocado a lenha. Nesse forno aqui se fazia o preparo do melado da cana, né? E também o processamento da rapadura e de doces em geral. Então veja que é uma questão assim, considerada como rudimentar, na verdade. Não é verdade, professor? Então, é isso mesmo. Exatamente. E aqui era feito os doces, e como que empalhava esse doce? Ah, era da palha do milho.
estamos hoje aqui no bairro Guaracuí, no João Sorar, em Adrianópolis, na casa do nosso amigo seu Paulinho, né? Com 84 anos de idade, pessoa bacana, pessoa legal, que tem uma história muito bonita sobre os quilombolas. Eu gostaria de saber do senhor, seu Paulinho, como que foi que o pessoal descobriram esse lugar aqui onde o senhor mora? Então foi assim, no meio de caçada. Matar anta, matar onça, que hoje não pode nem falar, né? Mas naquele tempo a tradição do povo era o meio de vida. Naquela tarde sombria, no dia 3 de janeiro, eu vou contar pra você a morte do canoeiro. Pegar de canoa, ele é o seu companheiro. O cuidado não sabia que era o dia derradeiro. Ai, ai. Pescador e canoeiro, tua hora tá vazia, tava na hora marcada, já tinha chegado o dia, lutaram pra correnteza, até o fim agonia. Mas depois de meia hora, vem a canoa seguir, ai, ai. Não poderíamos deixar de falar sobre o encontro das águas do Rio Pardinho com o Rio Capivari. A partir desse encontro, inicia-se o Rio Pardo, que segue seu trajeto serpenteando entre as montanhas em direção ao grande Rio Ribeira. O Rio Pardo determina toda a fronteira leste do município de Adrianópolis, passando por regiões de poucos moradores, tendo como um de seus principais afluentes o Rio Turvo. A bacia do Rio Pardo é maior que o município de Adrianópolis e toda a água de seus afluentes vai em direção ao Rio Ribeira. O encontro dessas águas nos proporciona uma visão incrível, com águas de colorações e temperaturas diferentes. Logo após esse encontro, se encontra o exutório de Adrianópolis. Exutório é um termo técnico para definir um ponto em que todas as águas associadas às bacias daquela região passam por aquele determinado lugar. É indescritível toda a beleza que encontramos nessa região. A preservação da natureza é nítida, apresentando-nos o verde exuberante das matas, o canto dos pássaros e as águas dos rios com uma grande quantidade de peixes. Então, pessoal, veja que coisa interessante. Um verdadeiro contraste da natureza, isso aqui. No Amazonas nós temos o famoso encontro das águas do Rio Negro com o Rio Solimões. É um verdadeiro espetáculo da natureza, é algo assim, um fenômeno. E em Adrianópolis nós temos o encontro do Rio Pardo com o Rio Ribeira, que não é diferente. As águas do Rio Ribeira são límpidas e a do Rio Pardo, o nome já diz tudo, uma água turva, escura, que dá um contraste totalmente diferente. Então hoje nós estamos diante do Rio Pardo, que deságua no Rio Ribeira de Iguape. Pessoal, hoje estamos aqui às margens do Rio Ribeira. Estou aqui com o João, ele é biólogo,
vive aqui na região desde o ano de 1991. Ele vai contar um pouco para nós da história aqui do município relacionado às bacias hidrográficas do Rio Ribeira e também do Rio Pardo. É com você, João. Reginaldo, é um prazer participar. Então, como ele disse, eu tenho formação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Paraná. Isso foi lá em 93. Atualmente eu atuo como analista ambiental, usando geotecnologias, de sensoriamento remoto, análise de satélite, cartografia. Eu faço isso hoje. E é uma satisfação participar, atender ao convite do Reginaldo, porque eu gosto muito disso que vocês estão vendo, que é essa beleza paisagística que o Rio Ribeira nos proporciona. Ela é inigualável, em poucos lugares a gente pode conviver com um local que é tão rico assim em recursos hídricos para a sua população. Só para entender um pouco o que eu estou falando, agora que nós estamos num período de estiagem, deve estar passando por aqui de água, a vazão, que a gente chama, né, em torno de 50 a 70 metros cúbicos por segundo de água aqui no rio. Esse valor corresponde, cada metro cúbico de água, né, são 1.000 litros, que são 1 tonelada. Então são de 50 a 70 toneladas passando aqui no Rio Ribeira. Isso dá em torno de 9 litros por segundo por habitante de Adrianópolis. Então nós somos realmente abençoados com essa quantidade de água que a gente pode usar, porque ela é classificada pelo Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, classifica a nossa água aqui como classe 2. E a classe 2, ela envolve a permissão, vamos dizer assim, ou a adequação para que se faça o abastecimento público com tratamento convencional da água, claro, a recreação, a aquicultura, por exemplo, a irrigação para hortaliças. Então, são utilidades que a água sempre traz para o ser humano, que está aqui, no nosso caso, muito próximo das comunidades. E quando a gente olha no mapa ali, que vê o tamanho da bacia do Rio Pardo, que é maior que o município de Adrianópolis, eu te pergunto agora, e a bacia do Rio Ribeira? É bem maior que essas duas coisas. É bem maior que o município de Adrianópolis, quanto mais de 5 vezes maior do que a bacia do Rio Pardo, sim, com certeza. E a bacia é grande, vai até quase lá perto de São Paulo, capital. Correto. O seguinte, algo que me chamou muita atenção foi a sua pescaria de 1991. Né? Sim. Conta para nós um pouco sobre Eu não tinha nem entrado na universidade ainda. Mas a minha família é de Santos, então eu sou pescador nato já. Desde molequinho, que a gente sempre pescou. Chegando aqui em Ribeira, não é mar, é outro tipo de pescaria, mas continuamos pescando. Em 91, a gente foi lá na barra do Rio Pardo, e ficamos 5 dias pescando lá. E foi uma pescaria bem... Na verdade, foi entre as 5 pescarias melhores, 5 pescarias minhas. Uma delas foi lá, não foi a melhor. Porque, por exemplo, em uma manhã, em 2 horas, eu peguei mais de 30 animais de 500 gramas na vara, no anzol. Esses animais nativos mesmo da região. Na época, eu não sei como está agora, mas na época o rio era muito piscoso ali, a foz do Rio do Pardo, no Rio Ribeira, era uma coisa absurdamente... ela tinha muito peixe, inclusive peixe do oceano, que por causa do Rio Pardo, por causa das características ali, que assume o Rio Ribeira a partir daquele ponto, ali na foz do Rio Pardo você já encontra peixes do oceano ali, que são espécies que a gente chama de eurialinas, que elas suportam uma variação muito alta de salinidade. Então elas vivem no mar, mas elas podem adentrar o rio acima por uma série de motivos, para colocar ovos, para procurar comida, mas elas acabam
chegando até a Foz do Rio Pardo. Por exemplo, Robalo e Tainha. Robalo tem foto, você viu, né, a foto, para não dizer que é história de pescador? Eu vi. Robalo, a gente pegou lá. E uma coisa curiosa, isso não tem foto, mas vocês vão acreditar em mim, né? Eu estava pilotando e o meu companheiro estava mais à frente e pulou uma tainha no peito dele. Caiu no pé dele. Ou seja, essa não precisou esforço para pegar. Não precisou nem a vara, né? Essa foi fácil. E uma tainha é um peixe notadamente lá do mar, né? É um peixe oceânico. Certo. E a gente observou também ali que tem uma foto do trairão, né? O trairão é típico da região aqui. Assim, o gênero Ópias, né? Nós temos duas espécies aqui de gênero Ópias. Tem a Lacerde e a Balabáricos. O Ópias trairão, que a gente chama, é uma traíra que passa do peso, vamos dizer assim. Ela consegue crescer até 15 quilos. Tem exemplares de até 15 quilos. Né? Aquele que eu te mostrei tinha uns 9 quilos. Entendeu? São animais piscívoros, quando adultos. Eles se alimentam de outros peixes, preferencialmente. Quando jovem, ele pode comer invertebrados. Besourinho, coisa que cai na água, inseto. O próprio bentos, ali, que são animais que estão no fundo do rio, ele se alimenta de. Mas quando cresce, ele passa exclusivamente a ter uma dieta piscívora, ou seja, o carnívoro que come outros. Então, o trairão é um animal nosso aqui, inclusive a localidade tipo do trairão é aqui a Bacia do Ribeira. Essa localidade tipo, o que seria? Quando você descobre uma espécie nova na natureza, o especialista que fez a descoberta vai fazer uma descrição em latim dela, para fazer uma publicação científica com essa nova espécie. E esse primeiro exemplar veio de um lugar. E esse primeiro lugar, que teve o primeiro exemplar registrado e tombado em museu, é aqui no Rio Ribeira. Interessante. Então é isso. Só lembrando que associado aos ecossistemas aquáticos, nós temos um remanescente aqui de Mata Atlântica que é inigualável aqui perto do Rio Ribeira. De mata primária mesmo, aqui perto do Petar. Tem o Parque das Lauráceas aqui mesmo em Adrianópolis, Parque Estadual das Lauráceas. A gente encontra isso em poucos locais do Brasil ainda. E aqui no Vale do Alto Ribeira é um deles. Então, não só a biodiversidade hídrica associada a ecossistemas aquáticos, mas nós temos uma floresta muito exuberante aqui, bem perto aqui. Com todos os animais da fauna da Mata Atlântica estão ali. Isso é maravilhoso. Isso é gratificante morar num lugar desse, porque fica afastado das grandes centros, né? Mas isso também é subjetivo, cada um tem o seu gosto. Verdade. Mas é isso aí, João. Agradeço pela atenção. Maravilha. A hora que você precisar, pode chamar. Gratidão. Adrianópolis. Um lugar maravilhoso, com uma paisagem belíssima. Não podíamos deixar de citar o imponente Morro do Jacaré, esculpido pela própria natureza e digno de ser um cartão postal do nosso município. Apresentamos aqui apenas uma parte de tudo que Adrianópolis tem a nos oferecer.